Você gostaria de andar no Espírito hoje? Digo, porém, andai no Espírito e jamais satisfareis a concupiscência da carne. Gálatas 5, versículo 16. 13 de julho. Você gostaria de andar no Espírito todos os dias de sua vida? Essa proposta soa como uma impossibilidade, ou você pensa que andar constantemente no Espírito é uma possibilidade que você deve tentar alcançar? Para responder à pergunta se é ou não possível andar constantemente no Espírito, vejamos as palavras de Paulo em Gálatas 5,16. Esse versículo diz: Digo, porém, andai no Espírito, e jamais satisfareis a concupiscência da carne. A palavra andar vem da palavra grega peripateu. Aparece no Novo Testamento 95 vezes e tem um significado muito claro. A palavra peripateu é composta por peri e pateu. A palavra peri significa ao redor e sugere a ideia de algo envolvente. Em muitos casos, significa referente, mas, neste em específico, expressa a ideia de envolvimento. A palavra pateu significa andar. Ela denota o movimento dos pés e pode ser traduzida como andar, pisar, caminhar, calcar com os pés ou até mesmo pisotear. Quando essas duas palavras são compostas formando uma só, como em Gálatas 5, versículo 16, a palavra resultante significa andar habitualmente nas mediações. Assim, peripateu foi frequentemente traduzida como viver. Isso significa que, em vez de ser traduzida como andar no Espírito, a frase de Gálatas 5, versículo 16, poderia ser traduzida como viver no Espírito. Essa é uma boa interpretação da palavra peripateu, porque sugere, de fato, uma pessoa que caminhou em certa região durante tanto tempo que ela agora se tornou o seu ambiente, o seu lugar de atividade diária, a esfera que circunda a sua existência. Um intérprete observa que a palavra peripateu poderia ser explicada de maneira melhor por meio da ideia de que uma pessoa que percorreu um caminho de forma tão usual que seria capaz de percorrê-lo com os olhos vendados, porque é o seu caminho, a sua esfera, o lugar onde ela habitualmente viveu e atuou. Recentemente, minha mulher e eu convidamos um precioso casal de idosos que amamos muito para visitar a nossa família. A esposa respondeu: Veja, Rick, eu perdi a maior parte da minha visão, então é melhor eu ficar em casa. Pelo menos, em casa sei onde estão todos os móveis. Então, embora não consiga ver muito bem, ainda consigo andar pela casa. Fiquei triste ao ouvir sobre a visão fraca dessa querida senhora, mas suas palavras me fizeram pensar na palavra grega peripateu, de Gálatas 5, versículo 16, que retrata uma pessoa que viveu na intimidade de certa área tão repetidamente que esta se tornou sua segunda pele. Ela não precisa de ajuda para caminhar por ali, porque conhece aquele caminho. Ele é o seu caminho, a sua rota, o seu domínio de vida, e ela se sente muito segura e confortável ali. Na literatura secular dos tempos do Novo Testamento, a palavra peripateu costumava significar dar um passeio. De fato, muitos estudiosos gregos sugerem que a melhor maneira de traduzir Gálatas 5, versículo 16 é passear no Espírito. Passear é caminhar vagarosamente. Uma pessoa que passeia não é alguém ansioso e frustrado que está lutando para fazer algo ou chegar a algum lugar. Em vez disso, ele está tranquilo, descontraído, sem pressa, sereno e calmo. Isso descreve maravilhosamente como é andar no Espírito. Veja, quando uma pessoa anda no Espírito, o estresse e as ansiedades da vida são removidos
e ela se move para um reino no qual pode passear em contínuo descanso, paz e tranquilidade. Paulo prossegue dizendo que se você andar no Espírito, jamais satisfará a concupiscência da carne. A palavra concupiscência provém do grego epitumia. A segunda parte dela é a palavra grega thumos, que descreve uma compulsão, um anseio, um profundo desejo, uma paixão ou algo que provoca empolgação. A palavra epi costuma significar acima, mas quando combinada com thumos, significa ficar extremamente empolgado com ou por algo. De fato, essa empolgação é tão vigorosa que se torna uma paixão ardente, quase como uma obsessão, uma mania ou um desejo muito forte. Em Efésios 2, versículo 3, Paulo afirma que antes de chegarmos a Jesus Cristo, andávamos segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne. A palavra inclinações é essa mesma palavra epitumia. A palavra vontade provém da palavra grega telema, que indica o anseio, a intenção, o plano ou o desejo de alguém. Em suma, significa que a carne tem uma mente própria, e se lhe for permitido, ela ficará obcecada por uma tentação carnal, fervorosamente agitada enquanto anseia por cumprir seus profundos desejos sombrios. Porém, Gálatas 5, versículo 16, fornece a resposta à carne. Ali diz que se você andar no Espírito, jamais satisfará a concupiscência da carne. A palavra satisfará provém do grego teleo, que significa cumprir, completar ou atingir a sua meta. Porém, por causa da forte negativa e do tempo verbal usados na frase grega, Paulo está nos dizendo que se andarmos no Espírito, basicamente desligamos a carne. Como resultado, anulamos os anseios da carne para que eles nunca sejam cumpridos. Em função das diversas palavras usadas nesse versículo, Gálatas capítulo 5, versículo 16, transmite a seguinte ideia: faça do caminho do Espírito o lugar onde você habitualmente vive e anda. Torne-se tão à vontade nesse caminho espiritual que você aprenda a caminhar tranquila e pacificamente nesse reino. Viver a sua vida nesse reino do Espírito é a melhor maneira de garantir que você não permite que os anseios de sua carne se expressem e se cumpram. É tempo de fazer tudo o que você puder para avançar para um reino mais elevado. Fixe no objetivo de andar no Espírito. Desenvolva o seu próprio espírito humano. Faça o que puder para se tornar mais sensível ao Espírito de Deus. Quando você se tornar mais espiritualmente sensível, será mais fácil estar em sincronia com o Espírito Santo. E à medida que o seguir e viver para agradar ao Senhor, você descobrirá que andar no Espírito se torna um hábito. Você negará a sua carne durante tanto tempo que a voz dela acabará se tornando cada vez mais fraca, até, por fim, não ter mais autoridade alguma em sua vida. Deus está chamando-o para um nível mais elevado. Ele quer que você deixe o nível de vida inferior que tem vivido e vá para o caminho espiritual que Ele destinou para você andar em sua vida. Nesse domínio superior, você experimentará amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Esses são os frutos produzidos pelo Espírito Santo. Que contraste com o lixo podre e decadente produzido pela carne. O Espírito sempre produz vida. Então, resolva hoje em seu coração tornar o caminho do Espírito Santo o lugar onde você vive, trabalha e atua. Não o deixe continuar a ser um lugar que você visita ocasionalmente. Faça do reino do Espírito o lugar onde você vive habitualmente a sua vida inteira.
Ouça esta oração e veja se ela se encaixa em sua vida. Senhor, ajuda-me a andar no Espírito e não na carne. Percebo que tenho de fazer uma escolha para avançar para esse reino mais elevado. Por isso, hoje eu estou te dizendo que quero deixar a vida de nível inferior que tenho vivido e subir mais alto. Tu estás me convidando para ir lá e eu aceito o teu convite. Quando eu começar a subir para essa esfera mais elevada da vida, ajuda-me a resistir aos anseios da carne que continuam tentando me puxar de volta para baixo. Quero me tornar tão sensível a ti que os desejos da carne deixem totalmente de ter qualquer efeito sobre a minha vida. Assim eu oro em nome de Jesus. Para refletir. Se Jesus analisasse a sua vida para determinar qual porcentagem do seu tempo é vivida no espírito ou na carne, o que você pensa que ele concluiria em relação a você? Que medidas você precisa tomar para começar a andar no espírito em vez de ser dominado pela carne? Qual papel a oração e a leitura da Bíblia têm em andar no espírito e tornar a carne inoperante? Na semana passada, quanto tempo você dedicou ao desenvolvimento da sua vida espiritual? Você abordou a sua vida espiritual como uma alta prioridade? Deus está chamando-o para um nível mais elevado. Ele quer que você deixe o nível de vida inferior que tem vivido e vá para o caminho espiritual que Ele destinou para você andar em sua vida. Nesse domínio superior, você experimentará amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Até o próximo devocional.